Hoje a gente vai começar a estudar o livro de Crônicas e ao longo dessa simples mensagem você vai entender algumas coisas que muitas vezes nos inquietam. Quando a gente lê a Bíblia assim, na ordem que ela está escrita, a gente se depara com algumas coisas que ficam meio estranhas. Por exemplo, acabamos de estudar o livro de Reis, vamos estudar o livro de Crônicas, e Crônicas é praticamente uma repetição, palavra por palavra, dos livros de Reis, né? Por que isso, né? É meio estranho, mas você vai entender daqui a pouquinho por que nós temos essa repetição na nossa Bíblia, né? Eu vou usar a versão de Almeida, revista e atualizada, né, que eu pedi para o irmão Kaique usar no nosso texto, e a gente vai abrir lá em 2 Crônicas, capítulo 33. Segundo livro das Crônicas, capítulo 33. Vamos ler até o versículo número 9. Isso. 2 Crônicas 33, de 1 a 9. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado, levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale de Rinom. Adivinhava pelas nuvens. Era agoureiro. Praticava feitiçarias. Tratava com necromantes e feiticeiros. E prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Até aqui, por enquanto, meus irmãos. A história que nós vamos examinar é uma história, assim, assombrosa. É a história de um homem extremamente mau. Eu nasci no século passado, eu assumo isso, sou uma espécie de dinossauro em extinção. E as músicas que eu sei foram as que eu aprendi lá no século passado. A Rafaela, né, tem 13 anos, ela é fanática por música, e ela, graças a Deus, pesquisou as músicas lá da minha infância, da minha juventude, se encantou com várias delas, especialmente as de MPB, né? Embora goste dessas coisas loucas que se tocam hoje em dia, que eu fico escutando e falo: meu pai do céu, será que a gente já está no inferno e não sabe?
Na minha infância, eu era garoto, e quem fazia sucesso com música era o pessoal da Jovem Guarda. Não sei se vocês aqui algum dia ouviram falar que existia um movimento chamado Jovem Guarda, dos quais os nomes lembrados hoje ainda são o Roberto Carlos e o Erasmo Carlos, né? Entre outros. E o que me chamava a atenção é que eles tinham um estilo de música chamado de iê, né? Bem diferente, muito dançante e tal. E os presbíteros da minha igreja abominavam o pessoal lá da Jovem Guarda. Eles eram os demônios mesmo, né? Tinha até uma outra banda de outro estilo, né, chamada Demônios da Garoa, aliás, muito boa, que existe até hoje, né? Eles, com os Demônios da Garoa, eles não ligavam, mas o pessoal da Jovem Guarda, eles demonizavam assim de forma terrível. Hoje eu escuto as músicas que eles cantavam, mas nem no jardim da infância de hoje aquelas músicas fariam qualquer arranhão. Eram extremamente infantis, brincadeirinhas de criança mesmo, né? Uma das músicas do Roberto Carlos, que quase ninguém sabe que foi um dos primeiros músicas que ele lançou, eu acho que ele não compôs essa música, ele deve ter pego de alguém, mas enfim, está no nome dele, é a história do homem mau, né? Que é a história do faroeste, um sujeito lá, eu vou contar para todos a história do homem mau, né? Depois você entra na internet e ouve, né? E o Erasmo Carlos fez uma música muito mais interessante que a do Roberto Carlos, só que não fez o mesmo sucesso do Homem Mau, mas é muito, muito legal, né? É a história de um sujeito que tem uma namorada e ele tem que sustentar a fama dele de mal. Aliás, o nome da música é exatamente esse, né? Eu vou ler um pedacinho da música aqui, porque se eu cantar, até os demônios fogem, né? Ele diz mais ou menos o seguinte: meu bem, meu bem era como a gente chamava as namoradas no passado. Meu bem às vezes diz que deseja ir ao cinema. Cadê? Aqui. Meu bem às vezes diz que deseja ir ao cinema. Eu olho e vejo bem que não há nenhum problema. E digo não. Por favor, não insista e faça pista. Não quero torturar meu coração. Garota ir ao cinema é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. Há uma época na vida em que ser mal atrai. Quando a gente é criança e vai brincar de mocinho e bandido, ninguém quer ser o bandido. Todo mundo quer ser o mocinho. Aliás, a gente briga por causa disso, né? Depois, quando cresce, chega na adolescência, especialmente as moças, começam a admirar os bad boys da história, né? Os maus da história. E o Erasmo Carlos está retratando isso. Eu não sou mau, mas eu tenho que bancar, né, o mal, né? Eu tenho que sustentar minha fama de mal. Meu bem chora e diz que vai embora. Exige que eu lhe peça desculpas sem demora. E digo não, por favor, não insista e faça pista. Não quero torturar meu coração. Perdão à namorada é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. Se alguém que não precisava se preocupar com fama de mal era Manassés. Manassés foi considerado por Billy Graham, por exemplo, o pior homem que já passou pelo planeta. Ele achava até que era pior do que o Adolf Hitler. E a história que nós lemos aqui no texto mostra muito disso, né? Manassés é o exemplo de maldade encarnada de maneira radical. Na verdade, na Bíblia, ele é o ícone do homem mau, né? Da grande maldade. Por isso, o tema da mensagem é... Põe lá, Kaique, por favor. Não há ninguém tão ruim que não possa piorar. Se você acha que teu marido é ruim, olha, ele pode piorar, né? Se você acha que a tua esposa é ruim, ou a tua sogra, cuidado, pode piorar.
E o texto vai mostrar isso de forma bem clara. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha na maldade ilimitada, né, de Manassés. Primeiro, o Manassés, ele era filho, a gente tem a história paralela dele em 2 Reis, capítulo 21. Se você quiser ler depois em casa, em 2 Reis 21 é o texto quase igual ao que está em Crônicas. E lá a gente aprende que Manassés era filho de Ezequias, o rei Ezequias, um dos melhores homens de Deus da história. Durante o reinado de Ezequias, houve um avivamento em Jerusalém. Encontraram o livro da lei, celebraram a Páscoa, retornaram aos caminhos do Senhor, né, destruíram toda a idolatria. Ezequias foi um homem tremendamente usado por Deus. Ele teve lá as suas falhas, mas Deus o usou para pôr o povo no caminho de Deus novamente. E Manassés era filho dele, e a mãe dele chamava-se Efizibá. Porém, Manassés não herdou nada de bom de Ezequias. Pelo contrário, ele era o avesso extremo. Subiu ao trono aos 12 anos de idade. 12. Né? Um adolescente, ou pré-adolescente. Né? Os historiadores dizem que provavelmente ele foi ele governou juntamente com o pai durante a idade avançada do pai, né, a velhice do pai, pouco antes dele morrer, e depois assumiu o trono sozinho. E durante 55 anos ele reinou em Jerusalém. É a idade do irmão Ney. Completou agora 55 anos. Então, seria mais ou menos o seguinte: quando o irmão Ney nasceu, o Manassés foi para o trono. Né? E ficou 55 anos. É muito tempo. E o que ele fez durante esse tempo todo de governo? Ele não seguiu o pai, nem nenhum outro rei, mas ele seguiu as abominações dos cananeus que haviam sido expulsos. Olha o verso número 2, 2 Crônicas 33, 2. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. A palavra abominação na Bíblia, ela é muito importante. Nós temos uma noção popular que diz que não existe pecadinho nem pecadão. Essa é uma noção não completamente verdadeira. Ela é verdadeira no sentido de que qualquer pecado nos condena diante de Deus. Então, aí nesse caso, não existe pecadinho ou pecadão. Tanto faz uma coisinha desse tamanhinho, quanto uma gigante, estamos condenados diante de Deus. É igual veneno, né? Então, você tem um copo d'água, alguém te oferece e fala assim: olha, tem água aqui, se está com sede, pode beber, só tem uma colher de sopa de veneno nela, né? Você fala: não quero. Não, tá bom, então eu vou te dar um outro copo d'água com, sei lá, uma colher de chá de veneno. Pouco, não vai fazer diferença. Não, então eu vou pôr 3 gotinhas com conta-gotas só de veneno. Você vai beber água? O problema não é a quantidade de veneno, é o fato de haver veneno na água. É assim que é o pecado, nos condena diante de Deus, tanto faz se ele é grande ou se ele é pequeno. Entretanto, há pecados que Deus condena de maneira mais veemente, né? Tanto é que haverá no juízo final gradações de juízo. O Senhor Jesus disse que Corazim e Cafarnaum, por exemplo, receberão um juízo muito maior do que Sodoma e Gomorra no dia do juízo. Então, isso mostra que existe gradação. E a palavra que a Bíblia usa para se referir ao pecado mais terrível de todos diante de Deus é abominação. Então, quando você examina a sua vida, o seu coração, pede para que o Espírito sonde o seu coração,
para ver se há algum caminho mau, como diz o salmista Davi, né? Se houver alguma coisa que a Bíblia chama de abominação, meu irmão, minha irmã, corra para o altar, faça o que a Bíblia ensina para abandonar esse tipo de prática, porque você está incorrendo numa das coisas que Deus abomina. Ele não apenas fica triste, ele não apenas fica aborrecido, não, ele abomina. E se você nada fizer para remover isso da sua vida, é um sinal de que o sangue de Jesus derramado lá na cruz, por causa dessa abominação, você está rejeitando. Então, a abominação é algo muito sério. E quais eram as abominações dos povos expulsos, né? Os cananeus que foram expulsos da terra prometida para os judeus entrarem? Deuteronômio, capítulo 18, voltar lá para o livro de Deuteronômio, onde a gente passou por ele também, né? Deuteronômio 18, do versículo 9 em diante. Está lá. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Por isso mesmo que Deus expulsou. Isso a gente viu aqui nas mensagens de Deuteronômio. Deus mandou exterminar os cananeus para que o povo de Deus não aprendesse a praticar as abominações. Quais? Vamos lá, verso 10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Oferecer o filho em sacrifício, né? Principalmente ao deus Moloque, lá no vale de Rinom. Depois nós vamos ver, Manassés fez isso. Havia uma imagem de bronze do deus Moloque, com as mãos assim. Eles punham fogo dentro da imagem e os nenéns eram colocados nos braços daquele deus para serem assados vivos em oferta a essa divindade. Isso era muito comum. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Se você olhar para o mundo, é o que mais você vê lá. Gente correndo atrás de adivinhadores, prognosticadores, até de picaretas. Se você for à Praça da República, onde eu trabalho lá em São Paulo, na Praça da República, você encontra lá camelôs fazendo adivinhação, né? Sem credibilidade nenhuma, né? Mas sempre tem gente sentada lá na mesa para eles consultarem as cartas, jogar os búzios, fazer aquela palhaçada toda lá, né? Que é feita, palhaçada entre aspas, né? As pessoas acreditam, querem, pagam caro. A última vez que eu soube, isso tem, sei lá, uns 12, 13 anos mais ou menos, uma consulta custava R$300, há 12, 13 anos. Imagina, né, quanto que não é hoje. E tem gente que paga. Isso é abominação. E, por favor, não vem com... Não, mas a pessoa adivinha, ela acerta. Tá bom. Nós acabamos de passar por uma pandemia mundial. O planeta inteirinho fechou. Se você olhar para os registros de 2018 para 2019,
que foi quando a pandemia começou, qual foi o adivinho que previu aquilo? Nenhum. Ninguém. Alguém falou que vai haver uma crise. Eu adivinho também. O ano que vem nós vamos ter crise em algum lugar do planeta. Vai ter problema climático em outro lugar do planeta. Isso é fácil. Moleza. Né? Agora, o que a Bíblia está condenando aqui não é essas brincadeirinhas. É gente que fala pelo poder das trevas. Por que Deus considera tudo isso abominação? Porque quem está por trás de todos esses movimentos que alguns chamam de esoterismo é o império das trevas, é o império da mentira. E é por isso que o povo de Deus não pode se misturar com isso. Porém, o nosso querido Manassés fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Veja, vamos voltar lá, 2 Crônicas 33, agora verso 3. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado. Os altos eram, assim, montes, né? Lugares mais elevados, onde eles construíam altares para adorar as divindades pagãs. Todos os povos do Oriente Médio fizeram isso. Isso era extremamente comum. E não só lá no Oriente Médio, né? Em vários outros lugares também. A gente tem aqui na América Central, né, alguns zigurates que foram encontrados pelos arqueólogos, que tinham essa mesma função. Lugares elevados para a invocação das divindades pagãs. Então, o Manassés usou dinheiro de imposto para reconstruir o que o pai dele havia derribado. Levantou altares aos Baalins. Baalins são ídolos. Baalim é o plural de Baal. Baal era, juntamente com a Asterote, né? Ou Astarte, eles eram os deuses da divindade, da fertilidade. Baal e Astarote, um masculino e um deus feminino. E os cultos a Baal ou a Astarote eram eivados de sensualidade e de aquilo que a gente chamaria hoje de sem-vergonhice total, né? E é por isso que eles eram muito populares, principalmente em Israel. O povo acabou sendo seduzido por esses cultos, não apenas pela ideia de que praticar aquelas coisas em homenagem aos deuses da fertilidade lhes trariam melhores colheitas ou fariam os rebanhos crescerem, mas também por causa da própria prática em si desses cultos, né? Eram verdadeiros bacanais. E o Manassés levantou altares aos Baalins, fez vários lugares para esse tipo de culto e para esse tipo de prática, fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Então ele, além de promover a safadeza religiosa de forma explícita em Jerusalém, ele fabricou totens. Poste ídolo é uma espécie de totem, como a gente conhece, né? Um ídolo esculpido na madeira, ou vários ídolos esculpidos na madeira, com a finalidade de serem adorados, a idolatria, né? E se a gente for lá para o Salmo 115, nós vamos encontrar uma das razões porque Deus é tão contra a idolatria. Se algum dia alguém te perguntar, qual o problema de você acreditar num santo, numa santa ou numa divindade qualquer? O Salmo 115 tem a resposta, nos versos 1 a 11 você vai ver lá, né? Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade.
Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. O versículo 8, se você ler no original hebraico, não significa, não é uma praga que o salmista está rogando. Ah, você é idólatra, você acredita quem tem boca e não fala, quem tem ouvido e não ouve, eu rogo uma praga para você ficar igual a ele. Não é isso. O que o texto está dizendo é: quem é idólatra se torna, é uma lei espiritual, acaba se tornando como o ídolo. E se você olhar com olhos isentos de qualquer tipo de preconceito para os povos idólatras ou para as pessoas que se dedicam à idolatria, você vai ver que isso é uma verdade. Eles são cegos, não enxergam, não ouvem, não discernem, não percebem. É algo assim, literalmente demoníaco, diabólico. O apóstolo Paulo vai escrever em 1 Coríntios, a gente não vai ler, mas a partir do capítulo 10 você vai ver isso. Ele diz assim: há demônios que se escondem por trás do ídolo. Muitas vezes você fala, né, olha, o ídolo nada é do que uma escultura, uma estátua ou alguma coisa feita de madeira e tal, não tem valor nenhum. Isso é fato. Paulo fala, o ídolo nada é. Porém, os espíritos imundos se valem da idolatria, da crença humana de que eles têm poder ou representam alguma fonte de autoridade e se escondem atrás ali para receber a adoração e influenciam o adorador. Esse é o grande risco da idolatria. Esse é o grande problema da idolatria. Por isso que a Bíblia condena, especialmente o Antigo Testamento, mas o Novo também, de forma muito veemente a idolatria. Entre outras razões. Uma outra razão contra a idolatria é: o idólatra é um safado. Eu vou dizer por quê. O idólatra constrói o ídolo ou escolhe o ídolo segundo a sua conveniência. Ele quer fazer uma barganha com o poder divino. Em outras palavras, ele deseja manipular o poder daquele santo, da santa ou do ídolo qualquer, né, em seu favor. Então ele faz uma troca. Eu te dou isso se você me der aquilo. Infelizmente, muitos de nós evangélicos fazemos a mesma coisa. Por isso, muito sabiamente e muito espiritualmente e biblicamente, o pastor fala, toda vez que pede oferta e dízimo, não é uma barganha, não é uma troca. Há crentes que fazem, há igrejas que promovem isso e se dizem evangélicas, todas elas darão contas ao Senhor, não a mim. Agora, a barganha com a divindade é coisa de idolatria. Por isso que a idolatria é tão disseminada em todos os povos. Quem é que não quer ter algum tipo de relação benéfica com a divindade? Nós também. Só que a nossa relação com Deus é baseada na graça, na misericórdia, não na troca, né? A Bíblia fala, o que eu vou oferecer a Deus? Vou dar o quê? Os meus rebanhos, milhares de litros de azeite? Vou oferecer meu filho para Deus? Aí o profeta diz, Deus te declarou o que ele pede de ti. Ora, na idolatria, você possui o ídolo. Na fé cristã, Deus nos possui.
Na idolatria, você manipula o ídolo. Na fé cristã, Deus dirige a sua vida. Não há como conciliar fé cristã e idolatria. O povo de Deus não pode ter nenhum tipo de idolatria. Mas o nosso querido Manassés promoveu a idolatria. Mas ele se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Nas religiões passadas, no Oriente Médio, nasceu uma religião na Babilônia, que se tornou muito popular e que até hoje ela se manifesta no mundo, atribuindo poderes espirituais aos astros celestes. Não havia poluição naquela época, né? Então as estrelas eram muito mais visíveis do que são hoje. Não havia iluminação nas cidades, enfim. Então anoitecia e você via o céu limpo, né? Com aquele monte de estrelas. Por isso vieram as constelações e os desenhos que todo mundo fazia lá por imaginação e tal. E a religião de Zoroastro atribuía a esses astros poderes que interferiam na vida da pessoa. Eles são chamados de exércitos dos céus no Antigo Testamento. E o Manassés se tornou um adorador desses astros, né? Enfim, tem gente que consulta horóscopo até hoje. O horóscopo seria uma fraçãozinha assim, meio ridícula desse tipo de crença, tá? Mas havia de fato uma adoração. Eu falei dos zigurates aqui da América Central. Eles tinham essa finalidade de observar os céus, né? E por meio da posição dos astros adivinhar o que ia acontecer, ou que rei ia ganhar a guerra, esse tipo de coisa. Manassés fez isso. Mas, versículo número 8 de 2 Crônicas 33. Perdão, versículo número 8 nada. Item 8 aqui da minha. No verso 4. Edificou altares na casa do Senhor. Ele foi lá no templo de Jerusalém, edificado por Salomão e tal. Dentro do templo, ele pôs altares pagãos. Olha só, ele ficou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito em Jerusalém, porém o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, a esses astros, né? Nos 2 átrios da casa do Senhor. Nos 2 lados do templo, ele pôs altares às estrelas. Dentro do templo. Onde foi? Mas, olha só, ninguém é tão ruim que não possa piorar. Olha o que ele fez. Verso número 6. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom. Na época de Jesus, esse vale havia se transformado num lixão, que é um dos símbolos do inferno. É um lixão lá na periferia de Jerusalém, onde o povo jogava lixo e o fogo nunca apagava, porque sempre havia coisa para queimar. Não era um fogo, era o fogo por baixo, né? E aquele fedor que subia. Na época de Manassés, ali era o lugar onde estava a estátua, o ídolo de Moloque, onde os bebês eram oferecidos vivos para serem queimados ali. E o Manassés deu 2 de seus filhos para isso, né? Ele teve a coragem de praticar tal coisa. Mas, verso número 6 ainda. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Difícil achar alguém tão ruim assim, né?
Deus, sem piedade, ele queimou seus filhos para receber a autoridade dos demônios, né? Ele praticava feitiçaria, ele era agoureiro. Agoureiro é uma espécie de adivinhador que usa coisas esotéricas para fazer adivinhação ou rogar praga, né? O sujeito que amaldiçoa alguém que era desafeto, ele amaldiçoava, fazia feitiço, né, contra a pessoa. Ele tratava com médiuns, diz o texto de Reis, ou necromantes, como diz o texto de Crônicas, pessoas que invocavam os mortos, o espírito dos mortos, para se comunicar, para fazer, saber coisas, para produzir males e assim por diante. Mais ainda, no verso número 7, também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus. É o ídolo de Baal e Astarte, ou Astarote, né? Ele colocou dentro do templo o ídolo de Baal e de Astarote, os ícones dos cultos de fertilidade, né? Que eram as divindades do tempo de Acabe e de Jezabel. Então, ele está ressuscitando aquelas práticas medonhas do tempo da feiticeira Jezabel, que casou-se com o rei Acabe e depois a perdeu o reino do norte na época de Elias. Ele colocou isso na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Lá ele colocou. Agora, tem uma coisa importante. No verso número 6, ele fez tudo isso, diz o texto sagrado, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Manassés deliberadamente, ele não fez as maldades porque era mal orientado, porque ele era mal ensinado, ou porque estava endemoniado, só. Ele fez de propósito para desafiar a Deus. Você pode imaginar algo pior do que isso? Eu quero desafiar a Deus. Ele se igualou a Satanás. Ele se igualou a Satanás. Satanás não desafiou a Deus? Não reuniu um exército de anjos para tentar tirar o poder das mãos de Deus? Foi exatamente o que Manassés fez. Eu não tenho temor a ti, o Senhor não é meu Deus, e não podes comigo, eu te desafio. Desafiou o Senhor para provocá-lo a ira. Não encontro paralelo em ninguém na história. Manassés fez isso deliberadamente, propositadamente. Ninguém é tão ruim que não possa piorar, não é? Se você olhar o texto paralelo de Reis, acho que até vale a pena dar uma olhadinha, só um versículo, 2 Reis 21:16, que narra as mesmas coisas, mas ele acrescenta um item que é tenebroso. 2 Reis 21:16, diz o texto: diz assim: além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Ele era um assassino, sanguinário, inundou as ruas de Jerusalém de sangue inocente. Segundo a tradição rabínica, uma das vítimas de Manassés
foi o profeta Isaías. Sabe o Isaías da Bíblia? Foi morto, segundo a tradição rabínica, por Manassés. Isaías é contemporâneo da época de Manassés. E ele cerrou Isaías ao meio. Por isso que o autor aos Hebreus, no capítulo 11, fala que alguns foram cerrados pelo meio. Isaías, na época de Manassés, segundo a literatura rabínica judaica. Então, Manassés, não havia limites para a maldade de Manassés. Não havia limites. Bom, quem desafia a Deus, pode se irar comigo. Duvido que tu possas comigo. Duvido. Ele não ia chamar Deus de tu, né? Sei lá, deve ter xingado Deus. Vem que eu vou te pegar. Né? Alguma coisa parecida com isso. Simplesmente não havia limites. Tá bom. Aí você vai dizer assim, o texto diz que Judá tornou-se pior do que as nações destruídas. Né? Então, todo aquele povo que Deus havia destruído, os cananeus, que eram medonhos, né? Judá acabou ficando pior do que eles. Misericórdia. Aí você vai dizer assim, mas Deus não fez nada? Lá em Crônicas mesmo vai dizer que Deus falou. No verso 10, ele diz, falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Deus falou. Se você continua no texto de Reis, lá nós temos o que Deus falou. Em Reis você tem o registro do que Deus falou. Como é que Deus advertiu? Fora o uso dos profetas, né? Segundo Reis, versos 21, 10 a 15. Diz assim: Então o Senhor falou por intermédio dos profetas, seus servos, dizendo: Visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior que tudo que fizeram os amorreus antes dele, e também a Judá fez pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todo o que os ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Cordel de Samaria, o cordel é símbolo de juízo, né? de aferição. É mais ou menos o cordel do prumo, né? O pedreiro usa para ver se a coisa está edificada reta. Então, da mesma forma, Deus está dizendo, da mesma forma como eu julguei Jezabel e Acabe, vou julgar e Samaria, né? Vou julgar Judá e Manassés. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato. Elimina e o emborca. Abandonarei o resto da minha herança. Entregá-lo-ei nas mãos de seus inimigos. Servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos. Porquanto fizeram o que era mal perante mim, e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. A tradução correta seria, fizeram mais mal, né, desde o dia que, contando toda a história de Israel, agora vocês chegaram ao ápice da maldade. Tudo isso por conta do rei. Irmãos, Deus sempre fala antes de executar juízo, só que ninguém escuta. Essa é a chave. Deus nunca vai agir de forma violenta contra alguém para ver se a pessoa acorda antes de falar. Ele sempre adverte, sempre adverte, sempre adverte. Deus sempre fala, e fala ao coração. A pessoa, principalmente quem é de Deus, como o povo de Deus lá de Judá, né, que conhecia a palavra, que tinha a lei, que tinha os profetas, eles sabiam que estavam errados. Eles não foram inocentes, eles sabiam que estavam errados. Por exemplo, o Manassés quer promover a idolatria, ele que promova. Eu não vou lá no bacanal idolátrico. Não.
né? O povo se deixava levar. Lógico, era gostoso, era bom. E ainda ia ter rebanho crescendo, ia ter riqueza. Opa, vamos lá, né? Enfim. Mas os profetas falaram, advertiram. Antes do juízo sempre vem a exortação. E a Bíblia diz que quando a gente fecha os ouvidos à exortação de Deus, as consequências são medonhas. Medonhas. A palavra mais forte que eu encontro agora é essa, são medonhas. O autor aos Hebreus fala várias vezes citando um texto de Salmos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Né? Então, você ouviu, sentiu o toque de Deus, opa, tem coisa errada na minha vida, não endureça o coração, não reprima isso, não, depois eu penso nisso, depois eu dou um jeito, não, porque as consequências são gravíssimas. Por favor, Kaique, Provérbios 29, 1. Provérbios, capítulo 29, verso 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Sem que haja cura. Quebra. Deus vem e quebra. Mas ele advertiu várias vezes, muitas vezes, mas o cara fica lá. Ele não quer desistir do seu pecado. O que é que acontece? Deus vem e quebranta. E quebranta para valer. O autor aos Hebreus tem um versículo medonho. Ele diz assim: horrível coisa. Alguém conhece o fim do versículo? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível, horrível. A história de Manassés vai mostrar isso, né? Agora, antes de ver o que aconteceu com Manassés, Jesus fez o mesmo alerta para nós. Jesus, o Senhor Jesus, o homem da misericórdia, do amor, né? Vamos lá, Mateus capítulo 7, versos 24 a 27. É o fim do Sermão do Monte. Muita gente conhece até de cor, né? Mas é um texto importante. Mateus 7, 24 a 27. Porque senão você vai falar assim, né? Ou algum demônio vai soprar na tua orelha. Não, isso é coisa do Antigo Testamento. Não vale mais. Isso é da época da lei. Não é mais assim. Ainda mais que nós estamos numa época aí. Agora, a teologia da moda é a da hipergraça, que o pastor já denunciou o ano passado, né? E falou contra isso aqui, né? Com muita sabedoria. Hipergraça, quer dizer, Deus, ele vai dar um jeito de salvar todo mundo, porque ele não vai deixar ninguém ir lá para o inferno, porque ele é um Deus de amor e não sei o quê. Isso é falso. Mateus capítulo número 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, disse Jesus, né, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que aconteceu com as duas casas foi igualzinho. Mesma chuva, mesmo rio, mesmo vento, tudo igual. Uma caiu e outra ficou. Qual a diferença? Os dois edificadores tinham ouvido o que Jesus tinha falado. Todos ouviram. Mas um praticou e o outro não. Por isso que o apóstolo Tiago vai dizer: sede, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos.
A gente conhece, a gente sabe. E o diabo usa o nosso coração enganoso para dizer, não, você já sabe. Fica tranquilo, isso não é com você. Isso você já conhece. Mas peraí, saber não significa nada. O que significa é praticar. E muitas vezes praticar o que Jesus ensina vai contra os meus interesses, vai contra a minha vontade e principalmente vai certamente contra a minha carne. Por isso que eu tenho que frequentar a igreja, por isso que eu tenho que ouvir a palavra, por isso que eu tenho que adorar, porque é o momento em que o Espírito vem e mostra, né, o que está oculto lá no nosso coração para a gente se corrigir pelo sangue do Cordeiro, sermos perdoados, transformados, libertos. Isso é salvação. A gente pensa em salvação só em termos de céu. Jesus não veio nos salvar só para nos levar para o céu. Até eu digo para os meus alunos, o céu é um efeito colateral da salvação. Nós vamos para o céu, né, porque Deus nos salvou em Cristo, nos redimiu das nossas iniquidades, dos nossos pecados e restaurou a relação que estava quebrada entre nós e Deus. E uma vez que essa relação volta a existir, quando a gente parte desse mundo, nós vamos para a presença física de Deus. Por isso a gente vai para o céu. Mas não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para restaurar a relação entre nós humanos e o Senhor, por meio do seu sacrifício. Pois muito bem. Bom, está ficando muito comprido esse negócio. Vamos voltar lá para Manassés e ver o que aconteceu, né? Bom, só para lembrar, né? O juízo de Deus, quando vem para quebrar aquele que não ouve, que foi advertido, que conhece a palavra e não se emenda, ele é terrível, né? Isso destrói aquela imagem que muitos de nós temos, muito romântica, de que Deus é amor, é um tipo de vovozão, né? De Papai Noel, que acaba compreendendo todo mundo. Eu sei como é que é, então deixa para lá. Não, Deus age de forma virulenta. Verso 11, de 2 Crônicas 33, 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria. Os assírios, irmãos, eram os mais tenebrosos guerreiros da história antiga. Eles eram perversos, eles eram maus. Normalmente, os reis que faziam guerra, eles invadiam a outra cidade, o outro reino, para tomar as posses, para se enriquecer. Os assírios, eles invadiam para destruir. Eles não permitiam nem que nascesse mais nada onde eles invadiam. Eles amaldiçoavam a terra, jogavam sal, queimavam tudo. Eles eram medonhos em termos de maldade. E aí foram eles que Deus trouxe para Jerusalém. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Vai embora para a Babilônia, o símbolo da bagunça, né? Babilônia significa confusão. Reis diz que esses ganchos eram no nariz, eles prenderam. Não era piercing não, tá? Era argola no nariz, onde eles punham a corrente e arrastavam o rei, puxando ele, né, pelas ruas, para desfilar como humilhado, né, derrotado pelos assírios. Ninguém é tão ruim que não possa piorar, mas ninguém é tão ruim que a graça não possa alcançar. Versículo 12. Ele, Manassés, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele.
atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, no vale e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Eu confesso, irmãos, quando eu leio esse texto, eu fico chocado. Como assim Deus foi favorável? O sujeito era o pior exemplo da raça humana de toda a história. Aí ele é humilhadésimo pelos inimigos, e aí lembra de Deus, ora a Deus, e Deus escuta. Ah, não. Deus tinha que falar: agora você me procura, você não me desafiou? Cadê o Manassés bonzão, aquele que enfrenta o exército dos céus e papapá, cadê? Não, o texto diz: e fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica, e ainda fez ele voltar a reinar, voltou para o trono. Como assim? Tem um autor que eu gosto muito que usa uma expressão muito bacana. Ele fala assim: a graça é escandalosa. E ela causa escândalo mesmo. Causa escândalo. A graça alcança o mais baixo e o mais vil dos seres humanos. Manassés, meu irmão e minha irmã, vai estar no céu. Sabia? Quando a gente subir com Jesus, nós vamos encontrar Manassés. Então, mas o que esse cara está fazendo aqui? Ele vai estar lá. Eu gostaria de estar também. Sabe? Jesus um dia se reuniu com os líderes religiosos, seu povo, e disse assim: olha, esses líderes pediram para ele fazer um milagre. Dá um show para nós aí, Jesus. Faz um milagre agora na nossa frente. Aí ele falou de Jonas. Eu vou dar o sinal de Jonas. 3 dias no ventre do peixe, eu vou ficar 3 dias no seio da terra e tal. Falando da morte dele. E aí ele falou: falando nisso, certo? Voltou. Jesus diz assim: os ninivitas, aqueles que ouviram Jonas, vão se levantar com vocês no dia do juízo e vão condenar vocês, porque eles ouviram Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Manassés vai se levantar no dia do juízo e pode me condenar, porque ele ouviu, se arrependeu, mudou de conduta. E muitas vezes eu fico me estribando no meu conhecimento bíblico, na minha vida ilibada, na minha justiça pessoal. Cuidado. Ninguém
Ninguém, seja bom ou mal, é salvo ou condenado sem a graça de Deus. A graça permeia todos. Quem der ouvidos à graça, recebe o perdão. Seja quem for, seja quem for. Lembra do ladrão que foi crucificado com Jesus? Ele vai estar no céu. Aliás, ele já está, né? Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ladrão, safado, sem vergonha, pilantra. Ele mesmo reconheceu, a gente só fez o mal. Vai estar no céu. Aquela mulher de vida fácil, pecadora, que lavou os pés de Jesus com as próprias lágrimas e o enxugou com os seus cabelos, ela vai estar no céu. A mulher que não prestava, né? Um torturador que torturava com prazer mulheres e crianças para blasfemarem contra Cristo, ele vai estar no céu. Chamava-se Saulo de Tarso. Nós o conhecemos como apóstolo Paulo. Sabe por quê? Juntamente com Manassés, eles foram alcançados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Como pode? Paulo vai dizer em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso, meu irmão, minha irmã, não importa o tipo de iniquidade ou o tamanho do pecado seu ou de quem quer que seja, houve arrependimento, há salvação. Manassés se arrependeu de verdade, voltou para o trono, desfez tudo o que tinha feito de errado e levou Judá de novo a servir e adorar apenas a Deus. Ele podia ter dito, bom, agora eu já me livrei dos meus inimigos, voltei para o trono. Não, houve uma mudança de caráter. E agora, para terminar, você vai entender por que Crônicas é tão igual a Reis. É tão igual, mas nem tanto. A história de Israel, ela pode, a partir da monarquia, ela mostra o seguinte: tem Saul, né? Depois Davi, e vem Salomão, o Reino Unido. Depois da morte de Salomão, o reino se divide, né? O reino do norte, de onde foi Acabe e Jezabel, acaba sendo disperso pelos próprios assírios, que também afligiram aqui o Manassés, que era lá do sul. O reino do sul permanece mais um pouco, mas Nabucodonosor os leva para o exílio, tudo por causa do pecado. O reino do sul viu o que aconteceu com o reino do norte, e os profetas falaram, olha, do mesmo jeito que foram com eles, vai ser com vocês. Mas eles falavam, não, o reino do norte era idólatra. Nós temos o templo aqui em Jerusalém. Deus jamais vai permitir que o templo seja profanado, porque lá ele mora, é a casa de Deus e nós somos vizinhos dele, então nada vai nos acontecer. O templo virou um amuleto. Eles diziam, o reino do norte não seguiu Davi, os descendentes de Davi. O trono do reino do norte era um trono pirata. De fato, os reis do reino do norte não eram descendentes de Davi. Nossos reis aqui de Jerusalém são todos descendentes de Davi. Nós estamos honrando a escolha de Deus, que disse que não faltará rei sobre o trono de Davi. Então nada vai nos acontecer. Aí em 586 Nabucodonosor queima o templo, saqueia o templo e leva a nata da sociedade para Babilônia. Os judeus se perderam. Eles ficaram, como assim? Ué, mas e a casa de Deus? E o trono de Davi eterno? Eles se perderam. Então Deus levanta homens lá no exílio para escrever o livro de Reis. Era um livro só, né? Em hebraico não tem vogal, então era um rolo só. Quando a Bíblia foi traduzida com vogais para o grego,
Então havia 2 rolos, por isso 1º e 2º Reis, né? E depois Crônicas, mesma coisa. O livro de Reis foi escrito para mostrar para Israel por que eles foram para o exílio. Não era porque Deus falhou na sua proteção e nas suas promessas, mas porque Israel havia falhado. E o livro de Reis mostra de forma explícita o pecado e a aleivosia de Israel em não obedecer ao Senhor. Tá, aí eles entendem, bom, merecemos, tá bom, então vamos ficar aqui no exílio, acabou, Deus não quer mais saber de nós. Aí não é a verdade. Deus queria trazê-los de volta, mas eles não acreditavam mais que Deus ia querê-los. Então, durante o exílio, Deus levanta outras pessoas para escrever o livro de Crônicas, que conta a mesma história, mostrando por que eles tinham ido para o exílio, mas se eles se arrependessem e mudassem de conduta lá no exílio, Deus os receberia de volta. O versículo talvez mais lindo do Antigo Testamento está justamente em 2 Crônicas 7,14. E com ele a gente vai terminar. Com certeza os pregadores desse mês vão explorar esse texto, né? Que é a chave para compreender o que Deus espera de nós que frequentam a casa dele. Porque o 2 Crônicas 7,14 fala de gente na casa de Deus. É a palavra de Deus resposta à oração de Salomão quando ele consagrou o templo. No primeiro culto feito no templo de Jerusalém, Deus fala o seguinte, vamos lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É só isso. Não importa o que você fez, não importa quem você foi, se você se humilhar na presença de Deus, buscar com sinceridade a face dele, mudar os seus caminhos, ele vai ouvir você lá dos céus, vai perdoar os seus pecados e vai sarar a tua terra. Esse é o Deus da graça. Isso é graça. E por isso nós somos salvos. Que o Senhor nos guie na sua graça. Amém.